Oi, gente, aqui é o professor Ronaldo Teixeira e nós vamos começar a nossa aula de História do Cristianismo, terceiro século, né? E vamos hoje abordar um pouco dos assuntos do terceiro século, porque esse é um período em que é muito conturbado na história da igreja. São vários fatores que levam a gente tratar esse assunto, porque esse é um momento em que já não são mais os apóstolos, já não são mais os pais apostólicos, e agora são os bispos levando o evangelho em terras bárbaras, tá? Levando o evangelho em terras bárbaras. Então, já é o terceiro século, é antes do Concílio de Nicéia, é antes do imperador Constantino, um pouco antes do imperador Constantino. A perseguição é muito forte no, né, no Império Romano. E aí acontece muitos eventos, principalmente as perseguições. Mas também no seio da igreja acontece também muita heresia. Vai aparecendo muitos bispos. Por que, gente, isso? Porque a igreja ela ainda não tem uma base sólida, não tem um canon autorizado. O que é um canon? No original, canon é vara de medir. Então, você não tem como medir o que é apostólico, o que não é apostólico. Existem vários livros que foram aparecendo durante o tempo. E o que acontece na história do cristianismo é que, no início do terceiro século, quem comanda a igreja são os bispos, certo? E esses bispos agora estão pedindo uma unidade da igreja em toda a região do Império Romano, tanto no Ocidente como na Gália. Gália, que a gente fala, a França hoje, né? Tanto também na Espanha, também, que era uma área dos romanos, e também em Roma. E lógico, né? O bispo de Roma, o bispado, os homens cultos de Roma, eles começam a reunir vários compêndios e cópias dos apóstolos, dos evangelhos e muitos escritos. E lógico, né? Eles têm pessoas que são capazes, são homens que eram advogados, filósofos, que hoje eles são diáconos, arquidiáconos, são presbíteros, homens idosos. Presbítero e ancião são homens idosos. O presbítero é aquele homem idoso que é um oficial da igreja. Tá? Tem também os diáconos, que tem a parte temporal da igreja, mas também fora do âmbito da igreja, assim, da igreja sede em Roma, eles têm o trabalho deles de ensinar e observar como é que andava. É tipo os olhos do bispo, né? E eles viajavam para vários lugares e tudo isso era financiado pela igreja sede. Lembrando que mesmo assim, a igreja de Roma não era uma igreja livre. Não era igreja livre, mas o cristianismo estava crescendo de forma exponencial. Como o cristianismo foi levado também para os bárbaros, então agora é a hora que em terras bárbaras muitos se convertem, e mesmo que eles são barrados pelos limites, os limes romanos, eles se tornam cristãos, cristianizados, né? A forma correta de falar, eles foram cristianizados. Primeiro foi cristianizados por os cristãos, os soldados e todos que estavam indo servir fora ou que eram perseguidos, porque muita gente tinha que sair de Roma por causa da perseguição aos cristãos. Tinha que sair de Roma. Igual no caso de Priscila e Áquila, que tiveram que sair 2 vezes de Roma por causa da perseguição aos judeus. Mas esse é o momento
é um momento em que você tem Marco Aurélio, um grande filósofo, como um imperador romano. E você tem também Sétimo Severo, você tem outros grandes imperadores do Império Romano, como o Décio mesmo, que ele fez uma grande perseguição no norte da África, né? Na parte do norte da África do Império Romano. Então, a gente começa, certo, novamente falando com os códigos sibilinos. Certo? Porque os bispos estavam levando o evangelho, os apóstolos saíram e levaram o evangelho, né? Quando chegaram lá, acharam uma barreira muito forte. As crianças tinham os códigos sibilinos, ou a religião sibilina. O que era? A religião sibilina era um compêndio de máximas poéticas e proféticas. Sibila significava profetiza, certo? E quando falava de Sibila de Cumas, era na cidade de Cumas, quer dizer, na Grécia, em que ela ensinava as crianças de forma lúdica a cantar versos a deusa Sibila, tá? A deusa mãe. E ela tinha máximas são provérbios de sabedoria que essas crianças cantavam, e não era poucos, elas decoravam várias máximas proféticas, enigmas, e sabiam quais eram as respostas. Então, isso era tipo uma religião dos bárbaros, que foi introduzida no Império Romano também, era bem aceita, por causa do método de ensino que era usado, que era de cânticos, era de poemas, então, e inculcava na cabeça das crianças a religião de mistério. Por que é uma religião de mistério? Porque ela são só os iniciados que poderiam produzir uma religião que para eles era suficiente, para a deusa Sibila, ou a profetisa Sibila. Na verdade, ela é muito antiga, né? Ela é muito antiga, então isso iam trazendo em tradição oral para essas crianças, tá? E o que eram também esses códigos? Os códigos sibilinos, tá? Eram contextualizações feitas pelos cristãos, porque eles viam que não conseguiam vencer. Então, o que eles faziam com esses códigos? Para ganhá-los para Cristo, para o cristianismo, eles ressignificavam, quer dizer, aonde tinha as profecias de Sibila, na mesma música ou na mesma poesia, eles acrescentavam códigos cristãos, como falando de Cristo morrendo numa cruz, como nós vemos hoje, nos dias de hoje, para introduzir o rock na igreja cristã, eles acabam usando no rock a mesma melodia, o mesmo batido do rock com músicas cristãs. E aí fica mais fácil assimilar o rock dentro da igreja. Porque se no mundo a pessoa gostava de um certo tipo de música, né, de um certo tipo de cantor, isso é repetido da mesma forma, da forma de cantar e do ritmo usado em músicas cristãs, no mesmo batido. Então isso é uma ressignificação. Isso século I, final do século I, século II, até o século III, ainda tinha essa questão aí dessas ressignificações, tá? Que faziam transformar. E isso não era muito bom, porque estava levando a crença no Evangelho a uma mistificação das coisas santas.
Você coloca um pouco de coisa impura para mistificar as coisas santas, tá? Mesmo que estavam enraizadas, a igreja não poderia usar os métodos do mundo para tentar ganhar as pessoas a Cristo. É igual o meu pastor mesmo, o pastor João Garland, ele fazia uma comparação de quem ia levar o evangelho na praia. Então a pessoa, para ir para a praia, ele não ia de terno e gravata. Ele ia de short. E as meninas tinham que ir de biquíni. E chegava, olha, uma mensagem de Cristo para você. E o rapaz olhava de cima e embaixo. E ali era o festival das vaidades de todo mundo. Ele falava assim: oi, que bom, me dá aí, ó. Por quê? Você está usando os métodos do mundo para alcançar. Então não existia muita diferença. E com isso, certo? O que acontecia? Essas cantigas pagãs foram enraizadas nas mentes de uma forma tão surpreendente que os cristãos resolveram manipular essas cantigas, introduzindo melodias, trechos e credos. E daqui a pouco a gente vai falar sobre credo, né? Provérbios cristianizados, fazendo assim uma contextualização cultural, veja, contextualização cultural, tornando a memorização mais fácil e agradável à cristianização das crianças romanas e bárbaras, né? Então, aqui eu tenho uma figura de Michelangelo. Tem uma figura de Michelangelo e ele mostra Sibila ensinando para as crianças. Na verdade, ninguém nem sabe se Sibila existiu, se era só um conto, porque ela era uma semideusa do templo de Apolo, né? E ela escreveu 10 livros de sabedoria, né? E tentou vender esses 10 livros, né? Não é que tentou vender, chegou a vender. Esses livros de sabedoria para um rei grego, e ele cobrou muito caro e ele não quis pagar. Ela pegou não, 9 livros, né? 10 não. Aí ela pegou e queimou 3 livros. E pelo mesmo preço tentou vender 6. E aí ele falou que estava muito caro. Ela foi e queimou mais 3. Ficou 3. Aí ele ficou pensando, meu Deus, olha, deve ser muita sabedoria, então eu vou comprar. E acabou comprando por um preço exorbitante. E isso foi repassado no tempo de Apolo para ensinar as crianças, certo? Então, isso aí é o que conta, lógico, a mitologia pagã, tá? A mitologia pagã. Mas os cristãos se depararam com isso, tá? Lembrando que a igreja, tá? Ela já tinha uma hierarquia no terceiro século, tá? Começou a haver uma centralização da hierarquia em Roma. Então, o cristianismo expande para terras bárbaras, além do Império Romano, e a característica distintiva da igreja católica, né? Por que católica? Desde Irineu de Lyon, que falava que a igreja precisa da unificação para unificar a doutrina, para que não ficasse tão espalhado como a crise de Montano, né? E outras crises, a crise gnóstica, a crise de Montano, que esvaziou as igrejas da Ásia Menor, né? A igreja do terceiro século, ela tinha uma hierarquia organizada entre bispos, anciões, que eram presbíteros, pastores e diáconos. Então, os bispos, anciões, pastores e diáconos. E todos eles, em todos os lugares, apoiando a primazia do bispo de Roma. Como eu falei para vocês, era a igreja mais organizada, era a igreja da sede da capital do império, onde tinha os mestres, onde tinha os grandes ensinadores e também grandes teólogos, né? Grandes teólogos. O cristianismo, que fora organizado de maneira indefinida no começo, tornou-se um corpo firme, coeso e centralizado.
com dirigentes oficialmente reconhecidos e capazes, não só de definir assuntos da fé, mas também de excluir da sua comunhão todos os que recusassem a aceitar os credos e os seus dirigentes. Então a igreja se tornou autônoma, não autônoma as igrejas locais, mas as igrejas locais decidiram apoiar o bispo de Roma, tá? Então, você tinha bispo centralizando em Roma, você tinha bispo centralizando em Antioquia, e você tinha grandes bispos em Alexandria, né? Então, isso daí criava no terceiro século 3 grandes grupos, mas tinha outro grupo também que era na Tunísia, em Cartago, tá? Cartago era na Grécia, mas na Tunísia também tinha grandes bispos. Então a igreja, ela estava centralizada nesses bispos. E esse poder do bispo de Roma virou um tipo de monarquianismo, quer dizer, certo? Criou uma monarquia. Não ainda um papado. O papado ainda não aparece agora, mas dá os seus sinais no monarquianismo, tá? Que são esses bispos monárquicos. Então, cada região, cada sede tinha um bispo monárquico, tá? E lógico, houve a necessidade de se confirmar a crença cristã na doutrina verdadeira, tá? Como ainda não tinha, você não tinha um Novo Testamento com 27 livros e com inspiração, eles tinham que formular um credo. Esse credo, gente, ele era uma declaração de fé que a pessoa fazia antes de se batizar. Creio em Deus Pai, na Santa Igreja de Cristo, não católica ainda, tá? Na comunhão dos santos, tá? Que Jesus nasceu da Virgem Maria, né? E que morreu sob Pôncio Pilatos, que foi crucificado e foi colocado num túmulo, e ao terceiro dia ressuscitou e foi visto por todos os apóstolos e por mais de 500 pessoas. Esse era o credo, tá? Porque a ressurreição era a base desse credo. Então, a necessidade de criar um credo, quer dizer, de um corpo de recitável de palavras que confirmavam o que eu acredito, o que eu credo, quer dizer, eu creio, tá? O credo apostólico quer dizer eu creio. E o credo é um resumo da doutrina verdadeira. Então, a necessidade de contar com o credo decorreu da tentativa da liderança cristã de proteger a doutrina verdadeira, né? Lembrando que no livro de Atos você tem o Evangelho de Pedro, e também no livro de Atos você tem o Evangelho de Paulo. Pedro e Paulo morreram mais ou menos 55 para 56 sobre o governo do imperador Nero. Paulo foi decapitado como romano, né? Porque ele levantou a tese de que eles não poderiam fazer isso com ele ou penalizá-lo por ser um romano. Então, o direito que ele tinha, de acordo com o direito romano, é que se fosse condenado, ele seria decapitado. E como é que é decapitar? Pegar a espada, colocar aqui na nuca e no cabo da espada fazer assim, tá? Aí ela entra e a pessoa morre, né? E Pedro foi crucificado. Ele estava indo para Capadócia, como nós vimos aí nos textos, e teve uma visão e acabou voltando e condenando o imperador no circo máximo, e lá mesmo ele foi crucificado, de cabeça para baixo, que disse que não tinha o direito de ser, de morrer como seu Senhor morreu. Então ele não teve medo e foi. Então era uma necessidade de proteger a doutrina, criando um credo que fosse falado para o batismo. Mas depois esse credo
ele era declamado também nas arenas, quando eles eram conclamados a renegarem a sua fé e acender velas ao imperador romano, né? Fazer homenagem ao imperador romano. O que eles faziam? Eles, no meio da arena, eles proclamavam o credo, tá? Então esse credo, gente, ele tinha essa finalidade de mostrar que era um crente, que era firme em Deus, em Jesus Cristo, e que não renegaria a sua fé, tá? Então, isso aconteceu por causa de inúmeras heresias, tá? As heresias estavam muito fortes, então tinha que se falar o credo, tá? E porque as heresias, que eram doutrinas estranhas, começavam a florescer no meio da igreja. Então, os crentes, os cristãos, que a gente não chamava de crente, naquele tempo a gente chamava de cristão, quer dizer, pequenos cristos, né? E a partir da adoção de um credo e de um resumo doutrinário da verdadeira fé, tornou-se mais fácil apontar aquilo que é heresia. Então, peraí, não está no credo, é heresia. Lembrando que não se tinha os textos, uma Bíblia como nós temos nos dias de hoje, né? Então, o que eles tinham era decorado, era tradição oral, tá? Então, a doutrina, a fé, estava no coração, tá? E também ela não entrava em choque com o credo apostólico, com aquilo que acreditavam os apóstolos. Na Bíblia também há indícios de que pelo menos uma declaração de fé mais antiga do credo apostólico está citada na passagem escrita por Paulo, em 1 Coríntios 15, de 3 a 7. Está escrito o seguinte: porque primeiramente vos entreguei o que também vos recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas, depois pelos 12, depois foi visto uma vez mais por 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem. Depois disto foi visto por Tiago e depois por todos os apóstolos. Ele não acrescenta ele, mas ele também viu o Senhor. O Senhor apareceu para ele na estrada para Damasco, quando ele estava perseguindo os cristãos. Então, aqui eu tenho uma imagem copta de um credo sagrado, mostrando aí alguns pais da igreja, como Atanásio, que é um dos... dá para identificar Atanásio, dá para identificar outros aí, tá? Mostrando que aquilo que está na mão deles, tá? Ali o bispo de Roma, o que está na mão deles ali é um credo feito para que as pessoas não esquecessem o evangelho. É só na igreja, assim, na reunião do corpo de Cristo, que eles tinham os livros para poderem ser lidos. Tanto o Velho Testamento, cópias do Velho Testamento, quanto também cópia das cartas de Paulo, né? E a igreja em Roma era possuidora de a maioria das cartas autenticadas que existia na época até o terceiro século, tá? Então, e nesse tempo foi criado também o primeiro canão oficial. Lembrando que quem criou um canão oficial primeiro foi Marcião, que era um herege, tá? E ele acabou indo para Roma e lá ele foi excomungado, tá? Porque ele era gnóstico, tá? A igreja antiga utilizava o Novo Testamento, tá? Principalmente a Septuaginta, ou também os escritos que veio junto com os rabinos, que veio da época do exílio babilônico, tá?
Então eles tinham os escritos que eram traduzidos, e também a parte ocidental dos cristãos, principalmente em Alexandria, no Egito, eles também tinham a Septuaginta. Até o terceiro século ainda existia. E a Septuaginta, que era uma cópia dos 70, que era todo o Velho Testamento, feita por 72 copistas para Ptolomeu Filadelfo, para a Biblioteca de Alexandria, né? Então, o único meio que eles puderam fazer era copiar do original hebraico para o grego, mas tinha que ser copistas hebreus, né? Isso foi feito meio assim que contratados, né? Meio que fora da lei, assim, porque não foi muito bem recebido isso. Mas depois foi sendo usado, tá? Então, quem usava muito isso eram os falantes da língua grega, né? Porque você tinha a Bíblia no grego, que era a Bíblia da Septuaginta, tá? Os apóstolos não deixaram um conjunto definido de escrituras do Novo Testamento. Embora que você tinha os escritos dos apóstolos, dos discípulos, você tinha os evangelhos, e tinha muito escrito como o Didaquê, né? Que era um escrito já bem mistificado da fé cristã, e você tinha vários outros escritos, principalmente os canônicos, tá? A escola alexandrina inicia com Orígenes. Orígenes nasce em 184 e morre em 253 martirizado. Ele é um dos primeiros estudiosos cristãos envolvido na codificação do canone bíblico. Teve uma boa educação, tanto teológica cristã, quanto filosófica pagã, tá? Mas acabou sendo póstumamente condenado no Concílio de Constantinopla em 553, e essa época era do imperador, eu esqueci o nome dele aqui agora, Justiniano, do imperador Justiniano, tá? Por causa de algumas obras que eram consideradas na época já de Justiniano como heréticas. O seu canone incluía todos os livros do moderno canon do Novo Testamento, que nós temos hoje, com exceção de 4 livros, como o livro de Tiago, o de 2 Pedro, o de 2 e 3 João. Ele também incluiu o Pastor de Hermas, que também era uma cópia apócrifa, muito boa, tá? E Hermas foi um pastor que escreveu no primeiro século, né? E dava conselhos para a igreja na questão das perseguições, né? Nas perseguições no Império Romano, tá? Uma obra depois que o Pastor de Hermas foi descartada. Essa foi uma das primeiras grandes tentativas de compilação de certos livros e epístolas como parte do canone autorizativo, tá? Inspirado para a igreja antiga, embora não seja claro que que fosse a intenção de Orígenes. Então, Orígenes, ele fez esse canon, embora que parece que não era o objetivo dele, que fosse iniciado um canon do Novo Testamento ali, mas aproveitaram isso nessa data aí até 253 para guardar o canon do Novo Testamento, tá? Para se ter um canon do Novo Testamento. Outra escola muito famosa foi a escola de Cartago, tá? Lembrando que Cartago era na Grécia, certo? É a escola cartaginesa, tá? Essa escola estava mais preocupada com problemas práticos de organização eclesiástica, como a teologia, de uma teologia menos uma teologia especulativa como estava no Ocidente, em Roma,
como a que preocupou Orígenes. Orígenes, quando fez o seu... ele estava querendo contextualizar com, com os ensinos gregos, né? Contextualizar com os ensinos gregos. A diferença que é notada quando se contrapõe a obra de Orígenes com a de Tertuliano e de Cipriano em Cartago, que era no norte da África, a obra de Tertuliano reside na contribuição, na maior contribuição da teologia latina, em sua obra Adversus Praxeas. Em 215, a doutrina teológica da Trindade e do fazer uso desse termo, a palavra Trindade, ela aparece a partir do próprio Tertuliano de Cartago, do próprio Tertuliano. Eu falei que Cartago era na Grécia? Não, Cartago era no norte da África, na cidade de Trípoli, tá? Na cidade de Trípoli, hoje é Trípoli, né? Então, lembrando que Tertuliano, ele foi o primeiro a falar em trindade. Não se falava nessa palavra antes, porque, embora já tendo a doutrina que Jesus era Deus, ainda não tinha o nome trindade. Então, é por Tertuliano que começa a doutrina da trindade, doutrina organizada da trindade, tá? Descrevendo e destacando a diferença entre as pessoas do Pai e do Filho, certo? Em De Anima, tá? Em que trata do problema da alma também, tá? Então, a Diversos Praxeas, tá? Ele trata da questão da doutrina da Trindade. E De Anima, ele vai tratar dos problemas da alma do homem, tá? O rito do batismo, de ser uma preocupação uma preocupação de explicar bem o batismo e a necessidade do batismo, tanto que na Igreja Católica acabou virando não só um mandamento, mas também uma obrigação, tá? É uma obrigação, todo cristão tem que ser batizado, tá? Mas ele mostra as implicações de ser inserido em Cristo, tá? E como afirma que os pecados depois do batismo são todos expiados, tá? Ou melhor, desculpa, que os pecados são expiados no batismo e depois do batismo, né, na visão de Tertuliano, todo pecado feito depois era pecado mortal. Então, a visão dos cristãos naquela época era uma visão bem rígida mesmo da fé cristã e da novidade de vida, tá? Tertuliano, no norte da África, combateu o monarquianismo, que é aquela questão do primado do bispo de Roma, tá? Tanto o monarquianismo dinâmico, que é o adocionismo, como o modalista, e é a unidade de Deus que negava o trinitarianismo, tá? Porque depois a doutrina da Trindade, ela foi, principalmente por Ário, ela foi rejeitada, principalmente no meio dos bárbaros, no meio do povo bárbaro, né? Porque eles não acreditavam na doutrina da Trindade, por causa do bispo de Cartago não, o bispo de Alexandria, virou bispo de Alexandria, Ário de Alexandria, tá? Então, tem também um grande expoente logo depois de Tertuliano, que foi Cipriano de Cartago. Já no terceiro século, da mesma cidade de Tertuliano, tendo recebido boa educação retórica e de direito, converteu-se ao cristianismo por volta de 246. 5 anos depois, foi eleito bispo de Cartago,
posição que perdurou até 258, quando foi martirizado. Cipriano notabilizou se notabilizou por ser organizador e bom administrador. Considerava Tertuliano como seu mestre. Sua obra mais importante foi a unidade da Igreja Católica. Por que que eles estavam... porque para a gente hoje, gente, soa muito estranho, porque a Igreja Católica virou outra religião. Não a fé verdadeira, mas uma religião mística, mistificada, com idolatria e tudo mais. Porque ela já estava virando nessa época. Mas ainda ela estava em franco crescimento e tinha a autoridade dos grandes bispos hierárquicos, né? Ou monarquianistas, né? Que pediam para si. E olha, gente, o terceiro século era a Praça das Vaidades, né? Porque quem chegava ao poder da igreja, quem estava servindo a igreja, se sentiam senhores. Eu acho que era a mesma coisa que os saduceus, fariseus, eles se sentiam na época de Cristo, tá? Os senhores de autoridade que mandavam em todo mundo, né? Então, aquela época também apareceu muitas coisas. Vocês estão vendo aí Cipriano com uma manta sacerdotal, com essa túnica sacerdotal aí, certo? Isso aí já no terceiro século já era a vestimenta sacerdotal do bispo, tá? Do bispo. Como Cipriano foi bispo de Cartago, né? Logo, alguns anos depois de Tertuliano, certo? Ele evocou a unidade da Igreja Católica, tá? Então, essa unidade e suas pretensões de primazia sobre as outras sés, o que é uma sé? Né? É uma sede, né? Então, essa primazia de Roma já era favorecida e vista com bons olhos da maioria dos bispos de outras sés, de outras sedes, né, de cristianismo. Então, nessa obra, certo, a Unitate Catholicae Ecclesiae, ou Unidade da Igreja Católica, tá? Ele declara a distinção do bispo e do presbítero, coloca em ordem o que é um bispo, o que é um presbítero, que às vezes eles, por causa da autoridade que eles tinham, eles tinham as suas disputas, né? E lembrando o seguinte, que o bispo sempre era o mais culto e o mais antigo da igreja, e ele supervisionava a fé, tá? Ele supervisionava as igrejas novas, tá? Ele via por cima, porque a palavra bispo significa episcopo. O que é episcopo? Aquele que vê por cima, observa de longe tudo que está acontecendo e direciona toda a igreja, tá? É igual algumas pessoas que a gente conhece aí, como o pastor Rubens, né? Para nós ele é um bispo. Eu conheço ele desde jovem. O seu trabalho bom, se você chamar ele de bispo, ele vai estranhar, né? Mas ele, para as igrejas de Brasília e também para o instituto, para o seminário e outros lugares, ele é tipo um bispo, aquele que supervisiona, aquele que ensina, aquele que dá direcionamento, tá? Bom, mas não vamos levar assim a ideia para o ponto de uma unidade católica, porque a palavra católica significa universal no grego, né? Então, para não haver um divisionismo, Cipriano apoiava a primazia de Pedro ao traçar uma linha sucessória até chegar a Roma, tá? Essa linha sucessória apostólica, desde os princípios da história da igreja até o apóstolo Paulo, fazendo a primeira formulação doutrinária
para a sucessão apostólica. Eu não sei onde é que ele arrumou isso, tá? Mas como ele era um bispo, e lógico, a palavra do bispo é igual a palavra de um missionário fundador. Nós ainda temos missionários fundadores aqui que ainda estão vivos. Muitos deles já morreram e a maioria já estão nas igrejas. Então, nas suas igrejas, tomando conta, alguns pastores mudaram o seu modo, aquela forma que o missionário dirigia a igreja. Ele era autoridade, ele que decidia. Já com a formação da igreja hoje, nós temos hoje, os batistas, temos igrejas locais. Então, cada igreja é autônoma, tá? Mas, doutrinariamente, recebe orientação de outras. E nisso faz uma união, tá? Doutrinária, em que todos estão juntos na mesma ordem, na mesma fé, com o mesmo título, Igreja Batista. Então, nós não somos diferentes deles, tá, gente? Nós não somos, de maneira nenhuma. Só que aquele negócio são os primórdios da fé, terceiro século, tá? Então, como foi a parábola da figueira, que ela crescia, né? A parábola do grão de mostarda, que quando é pequena, está debaixo da unha, tão pequena que é, mas depois de plantada, ela vira uma árvore grande, que até as aves vêm se aninhar, é o reino dos céus, tá? É isso aí que é o reino dos céus? Sim. A igreja. Aí você fala, irmão, a igreja se desviou, tá? Teve alguém que ficou firme na fé? Teve muitas igrejas que ficaram firmes na fé. Porque era uma época de perseguição. Era uma época de criar mesmo os credos. Tá? Porque não tinha uma produção literária que chegava até a pessoa. Então o credo era importante para afirmar a fé e declarar a fé mesmo na iminência da morte. Tá? Novaciano, presbítero de Roma, em 250, que o imperador Décio, tá? Ele era imperador em Roma, emitiu um decreto de perseguição aos cristãos, onde o Papa, aqui fala Papa, mas era o bispo de Roma, Fabiano, foi martirizado em 20 de janeiro de 250. Tá? Então, esse Décio, o imperador Décio, tá? Ele resolveu fazer em Cartago, né? Em Tunis, a cidade de Tunis era uma sede, né? Naquela região, na Tunísia. A capital era Tunis, mas o nome do país ou nação era Cartago. Então, o que aconteceu ali, tá? Eu estava confundindo Cartago com Esparta, tá? Então, Cartago é no norte da África, em Tunis, na atual Tunísia. Então, Décio resolveu fazer uma grande perseguição. Mas a estratégia de Décio era uma estratégia muito maligna mesmo. O que ele fazia? Ele confiscava os bens, que para os cristãos não era tão grande coisa confiscar os bens, tá? Mas Décio ainda confiscava os filhos e a família. E chamava para o julgamento o pai da família. E com os filhos sofrendo na mão dos juízes, ele fazia os pais negarem a fé e acender vela a César. Isso aconteceu, um problema muito sério nas igrejas, tá? Porque como autenticamente os cristãos não negavam a sua fé e morriam por causa disso, quando os pais viam a família sofrendo, os filhos sofrendo, alguns até que
não tiveram muito problema com isso, acabaram morrendo e a família morrendo também. Jogados aos leões e sendo mortos à espada e tudo mais. Mas para uns é muito difícil ver isso. Então, para não ver a família sofrendo ou continuando a sofrer, eles acabavam renegando a Cristo. Isso para a igreja era uma apostasia muito grave, que a igreja chamou ele de lapsus, tá? E alguns bispos e pastores, por causa disso, não os recebiam mais na igreja. Isso é muito difícil para eles. Não recebia eles como apóstatas. Tá? Por que você não morreu? Né? E a sua família não morreu, que é honrar Cristo. É difícil tomar uma decisão dessa. Tá? Apareceu um novaciano, que era presbítero de Fabiano, que era para tomar o lugar, mas aí o povo foi atrás dele para ele ser o novo bispo, mesmo que o imperador Décio tinha proibido que alguém tomasse o lugar dele. Ele se negou aí. Ele se negou, mas depois aceitou. Mas depois, quando Décio morreu, ele aceitou ser bispo. Tá? É um negócio complicado. E depois começou a lutar para não só em Cartago, mas também em Alexandria, que se perdoasse e aceitasse de novo os lapsi, tá? Aqueles apóstatas que renegaram a Cristo na pressão do imperador. Tá? E foi muita gente que fez isso. Que ninguém queria ver os seus filhos comidos por leões na sua frente. E depois ele era jogado aos leões. Então, era muito triste, gente. Quem assistiu aquele filme que eu coloquei aí, deve ter sentido muita tristeza na alma por ter visto aquelas cenas bárbaras de animais comendo os cristãos e até as crianças, tá? Então, foi uma época de muita dificuldade para os cristãos, tá? Logo após, né, você tem o maniqueísmo, né? O que é o maniqueísmo? Uma filosofia religiosa que vinha dos árabes, tá? De Mani, ou Maniqueu, tá? Até 276, quando ele morreu. Consiste numa concepção de mundo fundamentada num dualismo entre o bom, o ruim, a luz, as trevas, o bem e o mal. Então, isso criou naquela época uma mentalidade, tá, psicológica no mundo inteiro. E o que é o maniqueísmo? Foi um movimento que deu para a igreja cristã, interessante, no terceiro século. Então foi um movimento que veio para a igreja cristã no terceiro século e que trouxe a exaltação da vida ascética. O que é isso, a vida ascética? A vida reclusa, longe dos pecados, longe das cidades, longe das pessoas. A vida ascética, separada. A pessoa acabava virando um monge. E o ascetismo religioso, ele é a separação do mundo, para viver separado do mundo, só concentrado nas coisas de Deus. Porque, ainda mais depois das perseguições de Décio, e a forma com que ele usou sorrateiramente, prendendo as crianças e a família para fazer as pessoas negarem a fé, as pessoas começaram a sair, fugir para os desertos. E Maniqueu trouxe essa moda, né, no terceiro século para uma ideia de uma classe sacerdotal elitista, e não leiga como os demais. Exaltou o celibato, quer dizer, ninguém casar, né? Exaltou o celibato, embora que não era proibido, tá? Mas ele falava que, como Paulo, que não casou, tá? Que tinha um dom de não casar,
ele se tornava mais santo, tá? Porque não ia se misturar com os prazeres da carne. Então, e esse celibato por meio de purificação do corpo, por considerar os instintos sexuais como um mal. A gente tem que lembrar o seguinte, realmente a gente fica nessa luta, porque esse maniqueísmo, ele vem de forma filosófica, através da Igreja Católica, que até hoje ainda tem essa mentalidade, em que mostra que o sexo é uma coisa ruim. E olha, gente, isso influenciou o maniqueísmo, o gnosticismo também, que mostrava que a coisa material, o humano, certo? Era degenerado, degradado e pecado. Sendo que Deus, quando criou as coisas, disse que tudo era bom. Tá? Deus criou tudo era bom. Tá? Então, o Adão e Eva podiam se relacionar, os animais se relacionavam. Era pecado? Não, o pecado veio e foi criado por essa ideia de bem e mal. Eu sou mais santo que você. A demonização do outro e a santificação de si acompanham o pensamento maniqueísta e apresentam como características presentes no etnocentrismo. O que é o etnocentrismo? Étnico significa povos, certo? Então, nós somos melhores porque nós temos doutrinas e pensamentos de purificação e de santificação. Então, nós cristãos somos melhores do que vocês, sassânidas, que eram árabes, né? Mesmo assim, no século III inteiro, tornou-se uma era de grande sincretismo religioso no Império Romano, onde, além do cristianismo, cresciam também as religiões de mistério. Lembra da Sibila de Cumas? Um avanço religioso sem igual avançava nas terras e línguas latinas. Na África do Norte, Túnez, embora lentamente na Espanha, na Gália, lembra da Espanha, Gália é a França, se encaminhavam e também se encaminhavam para a Bretanha. Bretanha, gente, também era na França, só que era um protetorado mais para o lado próximo ali da divisa com o mar, né? O mar que divide o continente europeu com um continente inglês, tá? Então, era tão forte a influência do cristianismo e a pressão pelo crescimento do império, no império do cristianismo, lá pelo meio do século III, a posição e os recursos da igreja eram tão fortes que Décio confessou, o imperador Décio, ele só reinou 2 ou 3 anos. O imperador Décio, ele disse, tá, que preferir um rival que fosse romano do que um papa. Porque ele estava lutando contra a igreja. Mas o próprio Senhor mesmo falou, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A palavra papa, para os da época de Décio, não tinha conotação de dirigente supremo da organização eclesial, como tinha o do imperador, tá? O imperador era o supremo chefe da religião de Roma, tá? O Papa, ou o pai que é o pai da igreja, que era o bispo, tá? Ele não tinha essa mesma conotação como Pontifex Maximus. É porque o imperador era o Pontifex Maximus, certo? O máximo pontífice da região. A igreja católica, ou a igreja na época da perseguição, não tinha esse título. Tinha o bispo, tá?
E ainda Papa não era aquele título de direção e grandeza e nobreza e coisa parecida. Não tinha nada disso. Desculpa. Pai da organização, tá? Então, é organização eclesial, tá? É nessa mesma época que houve o martírio de Perpétua e Felicidade, tá? Perpétua tinha 22 anos, cristã, casada, sua família toda cristã, né? Ou melhor, ela era cristã, família, falo, o marido, tá? E eram cristãos também todos os seus escravos, que era comum ter escravos no Império Romano, tá? Uma mulher casada já muito avançado estado de gestação, então estava gestante do seu primeiro bebê, tá? Foi presa, certo? E também revocato, que era era um dos seus servos, que era catecúmeno, então iniciante em Cartago, e era seu escravo. Os nomes dos outros presos destinados a sofrer nessa ocasião eram Saturnino, Secúndulo e Satur. No dia indicado para sua execução, foram conduzidos para o anfiteatro. Satur, Secúndulo e Revocato foi-lhe ordenado que corressem entre duas fileiras de guardas, as quais os flagelavam, tipo assim, corredor polonês, né? E flagelavam eles com todo tipo de flagelo, né? Então eles tinham que correr naquele meio e recebiam pauladas de todo tipo, tá? Enquanto corriam Felicitas e Perpétua, isso é no circo romano, viu, gente? Porque sempre teve circo romano em todas as cidades, inclusive as cidades as cidades lá da África e também de outros lugares, né? Eles tinham esses circos de grandes apresentações, né, para a população. É aquela história, né, pão e circo para o povo, né? Você faz um espetáculo para o povo, eles saem felizes e você joga pão para eles, que é tudo que eles queriam, né? E isso acontece até hoje, tá? Até os dias de hoje, né? Se você der pão para o povo ou uns donativos lá, o povo fica feliz, tá? Então, Felícitas e Perpétuas foram despidas, que é muito horrível. Porque, vejam bem, as duas, ou melhor, Perpétua era sua senhora, Felícitas sua escrava ou sua serva dentro de casa. As duas cristãs foram condenadas e levadas para serem julgadas. E no julgamento, até o próprio juiz falar: minha filha, rejeita esse teu Cristo. E ela não rejeitava, tá? Então, o que aconteceu foi o seguinte: eram despidas das suas roupas, uma vergonha para qualquer pessoa. Lançou-as próximo a um touro bravio, que correu para cima de Perpétua, deixando-a inconsciente. Ele escorneou ela e deixou ela inconsciente, porque ele não só escorneava, mas pisoteava também, tá? Deixando-a inconsciente, e depois se balançou contra Felícitas. E também escorneou terrivelmente, porém não estavam ainda mortas, pelo que o carrasco veio e liquidou-as com uma espada. Revocato e Satur, também chamado de Saturnino, foram devorados pelas feras. Saturnino foi decapitado, Secúndulo morreu no cárcere. E essas execuções tiveram lugar
no dia 8 de março de 2005, ou de 205 depois de Cristo. Perpétua, antes de morrer, porque depois que o boi pisoteou elas bastante, feriu elas bastante, estava muito ferida, não morreram, então elas teriam que ser mortas à espada por um gladiador. Então ele deu golpe nela e o golpe não acertou direito, feriu, mas não sangrou muito. Então ela pegou a mão na espada e colocou no lugar certo, e onde ele cortou a jugular dela. A história, gente, essa história é muito triste. Hoje de manhã eu estava relendo isso aqui, e eu não me contive as lágrimas, porque um cristão não é o sofrimento. O cristão vislumbrava a glória. O que nós temos nos dias de hoje? Tá? Será que o medo de morrer, certo? De sofrer num circo, ser circo e palco para todo mundo? Será? Então, nesse mesmo tempo, entre 241 e 272, os sassânidas, que são os árabes, eles entram no império, na parte do império, no parte do oriente do império, e tomam não só a Anatólia, mas também tomam todo a Ásia Menor, expulsa, acaba com a Ásia Menor, porque quando havia essas invasões, havia também a expulsão do povo e morte do povo, porque os exércitos não davam conta, tá? E nesse período também, no Ocidente, começou-se as ordens religiosas, tá? As ordens religiosas eram divididas na Igreja Romana do Ocidente, como ordens maiores, formadas por bispos, presbíteros e diáconos, tá? Também consideradas alto clero. Isso é interessante porque no terceiro século que aparece o alto clero da igreja, que eram sustentados com tempo integral pelo o dinheiro dos dízimos, né, das ofertas, o dinheiro da igreja, tá? Das arrecadações da igreja. E as ordens menores, que eram subdiáconos, acólitos eram auxiliar do diácono, tá? Que eram auxiliares, tá? No trabalho de acolhimento aos doentes, aos exorcistas, nas igrejas de características carismáticas. Isso, gente, aparece na época de Montano, da Frígia, tá? Tem também os leitores, era um cargo preparatório para presbítero, que eram os estudantes de doutrina, né? Além de tratarem da ceia do Senhor, os presbíteros, orientavam os catecúmenos ao batismo, sendo considerados também de baixo clero. É tipo nós, os diáconos, né? Somos considerados baixo clero. Enquanto o pastor é o alto clero na igreja, e às vezes até a diretoria, né? Tem aqueles que são serviçais, aquele que corta grama, é o baixo clero. Né? A gente reconhece os irmãos, mas eles são mais baixos, né? Não tem aquela igualdade eclesiástica, não. No Oriente, o que chamava a atenção eram as diaconisas, tá? Que lá tinha diaconisa, coisa que na Igreja Ocidental não tinha, tá? O monarquianismo, que a gente falou, foi uma doutrina que foi defendida por Atanásio, e Atanásio, depois a gente vai falar dele na próxima aula, foi um grande defensor da doutrina da Trindade, contra Ário de Alexandria, que pregou aos bárbaros e ensinava que Jesus não era Deus, não tinha nada de divindade em Jesus, porque ele era contaminado pela doutrina gnóstica, tá? Mas essa doutrina teve boa aceitação no meio dos bárbaros, tá?
E a gente vai falar um pouquinho sobre esse monarquianismo na próxima aula, tá? Então, como houve esse debate no Concílio de Nicéia, criado por Constantino. E aí nós vamos falar um pouquinho sobre a evolução de Constantino como o Império Cristão Romano, tá? Então, a gente fica por aqui. Próxima aula, já vamos entrar direto no Concílio de Nicéia, tá? 326, mais ou menos, na cidade de Nice, ou Nike, tá? Na Anatólia, depois de Constantinopla, onde hoje é o norte da Turquia, tá bom? Foi um prazer estar com vocês aí, boa noite, tá? E até a próxima aula.